é da geopolítica, né? Uma matéria que traz aí os Estados Unidos, que é o arqui-inimigo do país, chamado Irã, e eles renunciaram de forma temporária, no caso dos Estados Unidos, às sanções impostas ao Irã para permitir a transferência de 6 bilhões de dólares em fundos iranianos na Coreia do Sul para o Catar. O movimento é necessário para realizar uma troca de prisioneiros entre os dois países. As informações constam em documento dos Estados Unidos obtido pela agência Reuters. Para facilitar a libertação dos presos norte-americanos, os Estados Unidos se comprometeram a liberar 5 cidadãos iranianos atualmente detidos nos Estados Unidos e também permitirem a transferência de aproximadamente 6 bilhões de dólares de fundos iranianos mantidos em contas restritas na Coreia do Sul. E esse dinheiro vai ser direcionado para contas restritas no Catar, onde os fundos estão disponíveis apenas para o comércio humanitário, que seria compra de bens essenciais. Vamos começar aqui já falando, Marcelinho, como é que você vê aí essa aproximação dos Estados Unidos com o arqui-inimigo, trocando prisioneiros? É uma cena meio inédita, vamos dizer assim, né? Qual será o grande interesse, né? O interesse estratégico dos Estados Unidos com o Irã? De repente, né, essa virada repentina aí, por essa renúncia, né, essa vontade de ter aí um aliado, né, de se alinhar aí com o Irã, alguma coisa deve estar acontecendo, né? Alguma coisa deve estar acontecendo. O que nós sabemos é o que vem pela imprensa, mas o que está por trás dessas informações é o que importa realmente, né? Será que é por conta de uma reserva estratégica de petróleo, né? Veja que Rússia está brigando aí, né? Problema com a Venezuela aqui também, né? Então, os Estados Unidos não dão ponto menor, né? Eles, de forma estratégica, né, eles vão abrindo parcerias, né? Vão voltando relacionamentos com interesses, e interesses que vão além daquilo que nós ficamos sabendo, né? Talvez a gente fique sabendo lá na frente o porquê, né? E por que tudo isso aconteceu. Até o presente momento, as ilações, né, são muitas. Eu acho que, de repente, pode ser aí por conta de uma reserva estratégica aí, né, da questão do petróleo e tudo mais, né? Vamos precisar acompanhar. É uma sinalização interessante, importante, né, que está acontecendo, que, obviamente, né, vai fazer com que muitas peças, né, da questão geopolítica se movimentem. Vamos ver o que vai acontecer depois desse novo posicionamento aqui dos Estados Unidos. Filete, quer dizer, a gente já viu países fazerem trocas de prisioneiros, inclusive os Estados Unidos, né, quando está em guerra, aquela coisa que é meio, entre aspas, uma normalidade, né? Mas aí, no caso, o Irã e Estados Unidos, no momento, a única coisa que tem entre os dois é raiva um do outro, né? Guerra não está. Mas a gente viu que tempos atrás, até por efeito da guerra da Ucrânia, onde os Estados Unidos sancionou a Rússia, os americanos andaram indo atrás, inclusive do Irã, justamente fazendo isso que o Marcelinho acabou de falar, pedindo petróleo, né, querendo comprar petróleo para que o país continue girando, porque só com o petróleo que eles produzem, no caso dos americanos, não é o suficiente para fazer o país ter energia. Como é que você vê essa aproximação dos Estados Unidos? É um bom efeito este ou é algo para ficar com o pé atrás? Olha, também você não pode brigar com todo mundo o tempo todo, né? Os Estados Unidos, eles gostam muito de quando você tem briga em outros países, né? Que eles fornecem armamento, de uma certa maneira eles têm uma indústria bélica enorme, né? Então eles têm que vender, né? Tem que vender e vender. Então eles gostam por ter briga em outro local, não próximo. E também não dá para você brigar com todo mundo o tempo todo, né? Então, de repente, você fazer uma troca, a questão do petróleo é importante. Lembrando que os Estados Unidos, ele tem reserva suficiente para manter eles por muitas décadas, né? Mas eles têm um tipo de uma lei, um combinado, né?
que eles não querem usar as reservas deles, né? Ou seja, eles estão deixando a reserva deles para a posteridade, quem sabe não usar nem esse componente fóssil, né? Então, na verdade, eles preferem importar uma parte do petróleo, né, tal, mas eles já têm reserva para eles serem autossuficientes, eles não querem, de uma certa maneira, explorar tudo lá. Ou seja, eles têm petróleo, mas eles não querem explorar até para deixar uma questão da guerra, né? Porque eu falei, os Estados Unidos, ele gosta muito de patrocinar a guerra, não de estar sempre na guerra, até porque em algumas guerras eles foram mal sucedidos, né? Perderam muitas vidas americanas. Eles, nos Estados Unidos, a vida tem muito, no mundo inteiro, né? Mas nos Estados Unidos, o americano cobra muito isso, né? É um país que tem muita ordem, muita justiça social, tal. Ou seja, então eles têm essa questão aí de morte, de inocente, aquela questão aí complicada. Então, os Estados Unidos, ele gosta muito de participar de fora. Então, acho que não dá para brigar, né, em todos os lugares ao mesmo tempo, com a questão do petróleo e tal. Mas a geopolítica, para terminar, sempre é uma coisa muito complexa, né? Às vezes nós estamos falando uma coisa aqui, não é nada disso, tem outro motivo lá, tem outro motivo que levou essa... Mas a gente nós ficamos contentes quando nós conseguimos ver um fiapinho, um resquício de paz, né? Acho que a paz é importante no mundo e o americano deveria, como um país enorme, gigante, tal, deveria também financiar a paz, não financiar a guerra. Tá certo. Ô, Paulo de Jesus, gostaria de ouvir o seu comentário, porque a gente vê uma posição extremamente política aqui dos americanos, né? Porque o americano, a gente sabe que não dá ponto sem nó, pelo contrário, eles são linha duras, né? Até em questão aí com outros países que muitas vezes não são inimigos declarados, né? Você pode ver o Brasil mesmo, muitas vezes não consegue entrar na União Europeia justamente porque os Estados Unidos falam que ainda não é a hora, e os Estados Unidos, ele dita as regras, né, na questão da Amazônia para o mundo todo, enfim, quer dizer, vai direcionando e vai usando como uma marionete países menores. Agora, no caso, o Irã, a gente sabe que existe aí uma rusga muito grande, né, entre os dois, uma briga homérica de muitos e muitos anos, uma autodeclaração de que um não suporta o outro culturalmente. E a gente vê uma aproximação, no caso, os Estados Unidos, a gente vê até numa posição, como vou dizer, inédita, porque ele está cedendo a troca de prisioneiros com o Irã, na mesma quantidade, até aí tudo bem, 5-5, é o que a gente vê, mas mesmo assim ainda está liberando 6 bilhões de dólares, né? É coisa que a gente não vê, porque geralmente quem leva vantagem é o americano, e aí, pelo que parece, não está levando, né, Paulo? Exatamente, Santiago. O Marcelo e o Filete falaram muito bem, não é? Em especial o que o Filete mencionou com relação que não dá para você ficar em guerra com todo mundo. Então, o americano, ele além de patrocinar as guerras, ou seja, ele está sempre no pano de fundo ali. Ele está sempre, a indústria armamentista americana, ela precisa ter vazão, então conflitos são interessantes e você vai ter sempre lá a chancela norte-americana em qualquer conflito que aconteça no mundo. Por outro lado, eles têm uma ideia, uma visão de mundo expansionista, imperialista. Qual que é a diferença, por exemplo, da maneira em que a China observa a política internacional dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, ele quer dominar culturalmente e economicamente. A China, apesar de todo esse tamanho, ela quer fazer negócio com o mundo inteiro, ela quer circulação de riqueza, ela quer capitalismo para os outros e comunismo para si, não é? No sentido de ela não quer dividir o que é dela, mas quer fazer negócio com todo mundo. Então, dentro dessa lógica, eu entendo essa movimentação dos Estados Unidos, não estou longe de ser um especialista em política internacional, mas esses 6 bilhões, pode ter certeza que o americano não dá dinheiro de graça, não. Eles estão investindo no Irã para abrir uma portinha para outros negócios que virão. Os Estados Unidos, ele não vai olhar. A maior democracia do mundo faz negócio com a maior ditadura, o regime mais autoritário do mundo, que é a Arábia Saudita. Ou seja, oprime Cuba, está ali do lado uma ilha pequenininha ali por ser comunista ou coisa que o valha, e faz negócio com a Arábia Saudita, que é ali um regime ditatorial que viola direitos das mulheres, das minorias, daí por diante. Então, os Estados Unidos, ele não dá ponto sem nó. Então, se ele fez essa troca e botou 6 bilhões lá, com certeza é para tirar no mínimo 12. Ô Marcelo, uma coisa que a gente vê aqui, agora como comentarista, é que os Estados Unidos, hoje com o Biden,
você vê que é um país nitidamente fragilizado, né? Se comparar assim, um país com o Trump ou até mesmo com os anteriores ao Biden. Agora a gente vê que está chegando uma reeleição já no ano que vem. O Biden está muito mal nas pesquisas, essa guerra da Ucrânia aí com a Rússia não deu um bom resultado, e a gente vê que eles estão meio que no desespero atrás de algumas coisas que o próprio mundo não entende. Esses 6 bilhões mesmo, conforme nós conversamos aqui, Marcelo, está sendo dado para ações humanitárias, mas está indo para um banco que não tem fiscalização mundial, ou seja, no Catar. Como é que você vai fiscalizar um montante desse, né, num país onde os Estados Unidos não tem o poder de fiscalizar? Então a gente está vendo que está tendo aí um cachê mesmo na história, né? Como é que você vê esse governo aí com o Biden em comparação ao que era com o Trump? Parece um Estados Unidos frágil, que a gente até viu a própria saída das tropas americanas do Afeganistão, o pastelão que foi, né? Infelizmente, muitos mortos, as pessoas desesperadas para sair, e foram muitos abandonados lá até hoje, né? Pessoas que estão escondidas até hoje lá no Afeganistão, justamente com essa saída dos americanos que não deram suporte. Inclusive, o próprio armamento dos americanos não foram nada recolhido. Enfim, foi uma coisa até patética, perto do potencial que a gente conhece dos Estados Unidos. Está sendo mal representado os Estados Unidos, Marcelo? É isso que eu quero perguntar. Olha, é uma opinião totalmente pessoal, né? Para mim, os Estados Unidos, ele está em pleno retrocesso, né? Você pode ver na política econômica, né, nas ações sociais, você andando lá por alguns estados dos Estados Unidos, você vê que a situação de pobreza tem aumentado bastante, né? Então, isso vem de políticas públicas mal trabalhadas, né? Desde do governo federal e dos estados também, né? Principalmente os progressistas, né? Que não estão tendo uma visão de avanço, né? De avanço na economia. Agora, nessa questão específica do Irã, eu vejo duas vertentes. A questão de acabar com guerras, é óbvio que é importante, né? Isso aí a guerra não pode ser permanente, é óbvio, né? Mas o Irã é uma potência atômica, né? Tem a sua potência atômica e também uma potência em petróleo. Então, os Estados Unidos estão vendo duas vertentes aí. Se blindar tanto na questão de petróleo, caso ocorra um mal maior ali com a questão da Rússia, Ucrânia e tudo mais, e, obviamente, se preservar de um ataque ou contra-ataque, ou até ter uma força aliada no Irã. Então, são questões estratégicas que aqui está saindo aqui uma opinião pessoal, né? Mas, indo numa estratégia de guerra, tudo é possível, né? De guerra. Né? Agora, estratégia econômica tal, também é possível. Né? Então, ali dos Estados Unidos, eles são muito pontuais nas estratégias e muitas vezes erram, né? Mas muitas vezes eles estão vendo só o lado do seu próprio povo.